E aí, pessoal, beleza? Vamos para a correção da prova de 2008? Okay? Meu nome é Jair e a gente começa aqui com língua portuguesa. Iniciando a prova de 2008. Vamos ler o primeiro texto, texto 1. O título é o seguinte: o desequilíbrio ecológico é reflexo do atual estado social do mundo. Antigamente, o homem tinha a impressão de que os recursos da natureza eram infinitos. Por exemplo, o caçador de mamutes via tantos deles e só conseguia capturar um ou outro, entendendo assim que seu número era infindável. A noção de que a natureza é infinita mudou a partir do momento em que o homem, dominando a técnica, fabricou máquinas capazes de, em poucos dias, destruir uma floresta, ou indo a extremos, acabar com o mundo em minutos, caso resolva experimentar algumas de suas bombas atômicas. Sabemos agora que os recursos materiais da Terra têm fim e que, se a agressão ao meio ambiente continuar, em poucos anos o planeta não será capaz de assimilar tanta pancada. E tudo indica que, para resolver o problema da sobrevivência do homem, é preciso mudar as formas de exploração da própria natureza que o alimenta. De tudo, ar, água, matéria-prima, tudo. A terra é frágil, melhor, ficou frágil. Antigamente, quando caçava mamutes, o homem tinha medo da natureza. Raios e trovões, inundações, rios e mares enormes, frio e calor. O homem não conhecia a natureza. À medida que a foi conhecendo, também a foi aniquilando, a tal ponto que a situação se inverteu. Hoje, ele tem medo da própria delicadeza da terra, enfraquecida diante de sua hostilidade, com os mecanismos naturais de sua autorregeneração destruídos pela rapacidade desmedida. Declaramos guerra à natureza e somos os perdedores ao vencê-la. Se a tratássemos com amor, ela poderia ser infinita, desde que não fosse saqueada ao extremo de sua resistência e capacidade regenerativa. Para reverter o quadro, é preciso uma luta que ainda carece de estratégia global, porque os que pensam a favor da terra não têm poder além da palavra. Seus assassinos continuam matando-a impunemente e ainda controlando os meios de comunicação. Lenin deveria ser lembrado, inclusive pelos que se dizem marxistas-leninistas, ou coisas que o valham. Os próprios humanos, que não levam em conta as leis essenciais da natureza, só podem ocasionar calamidades. Maior calamidade do que a de hoje, só a reta final da destruição do mundo. Até hoje, a história dos homens foi contada em separado da história da natureza, fruto, naturalmente, do desprezo ocidental pelos valores ecológicos. O ter suplantou o ser, ajudando o processo de embrutecimento da humanidade. Mas a história do homem não se separa da história da natureza. Vale observar, nesse aspecto, que o desequilíbrio ecológico é reflexo do atual estado social do mundo. Um mundo harmônico refletiria um equilíbrio entre a justiça e a desigualdade. A desarmonia vive do desequilíbrio, injustiça, competição, que geram o desajuste na corrida do lucro. Não é por acaso que o homem, ao desarmonizar a natureza, reproduz com esse crime a própria injustiça a que submete milhões de semelhantes. Reverter esse quadro e aproveitar a terra sem maculá-la, como? Eis a pergunta. Não é uma resposta, mas Marx já disse: o trabalho é o pai da riqueza, a terra, a mãe. Texto de Júlio José Chiavaneto, O Massacre da Natureza, ok? Da editora Moderna. Texto grande, né? Mas um texto, assim, de fácil compreensão, 40 linhas, um texto que saiu numa publicação de uma editora, e a gente vai agora interpretar, e vocês vão ver que as questões, elas são questões inicialmente bem básicas, que pedem uma interpretação bem óbvia da questão. Acompanha comigo na questão 16. Questão 16. O texto 1 apenas não afirma que. Não afirma, vai lá, grifa esse não, para não perder de vista, né, o que a questão pede. Letra A. Somente uma estratégia pensada e implementada por todos pode mudar o curso da devastação? B. A palavra é a única arma dos ecologistas. Vamos para a letra D. A humanidade prioriza os bens materiais sobre a conservação da natureza. Letra E.
Cada ato praticado pelo homem contra a natureza representa um crime refletido no seu semelhante. Então, todas essas questões, todas as alternativas que lemos, elas estão corretas, sim. Lembrando que o enunciado da questão 16 pede a que não afirma, o que o texto não afirma. E o gabarito dessa questão 16 seria a letra C, que diz o seguinte: na guerra contra a natureza vencemos, pois praticamos o amor ao ambiente. Não é isso que o texto diz. O texto, na verdade, é o contrário disso, né? Mostra como o homem destruiu, né? Como o homem vem avançando na sua tecnologia e promovendo uma destruição avassaladora em termos gigantescos, ok? Então, questão 16, uma questão de pura interpretação, uma questão bem tranquila, bem básica, e o gabarito, letra C. Questão 17, acompanha comigo o enunciado aí, ó. Após leitura do texto, indique a opção em que aparece uma ideia não defendida pelo autor, ok? Letra A. Domínio da técnica pelo homem mudou sua visão acerca da natureza. B. A sobrevivência do homem está condicionada à sua mudança de atitude em relação ao planeta Terra. Novamente vamos saltar a C, que é o gabarito, vamos para D. O domínio da natureza levou o homem a tornar a Terra frágil. E letra E. A humanidade está minando a capacidade do planeta de regenerar-se. Novamente, pessoal, o texto enunciado pede a ideia não defendida pelo autor. A ideia não defendida pelo autor é aquela que está equivocada com relação ao texto. Então, eu tenho 4 alternativas que estão de acordo com o texto e uma que não está de acordo. E a que não está de acordo, gabarito letra C, ok? A letra C diz o seguinte: a hostilidade do homem apenas fortalece o poder de o planeta regenerar-se em prol da humanidade. É bem o contrário, né? A hostilidade do homem não fortalece, enfraquece, ok? Então, quanto mais o homem ele é hostil com a natureza, mais ela tem dificuldade em se recuperar e outras questões ambientais. Então, 2 questões 16 e 17 bem óbvias, elas estão até no mesmo padrão, né? Pedem a que não afirma, que não é a ideia não defendida pelo autor, e nessas 2 nós não encontramos nenhuma complicação maior em níveis de interpretação. Questão número 18. Vamos lá. Todas as palavras abaixo se opõem a outras, por conterem ideias de negação, exceto, eu quero aqui, não tem ideia de negação, hein? Interpretação bem básica aqui do enunciado. Então vamos para a alternativa A. Letra A, a palavra infinita, linha 4. Letra B, a palavra reverter, linha 22. Alternativa C, impunemente, na linha 24. Na letra D, desequilíbrio, linha 35. E a letra E, injustiça, linha 37. Para resolver essa questão, se a gente tiver um conhecimento básico de formação de palavras, fatalmente iremos acertar. Você se lembra muito bem que a formação da palavra, ela é do radical, que é a parte imutável da palavra, aquela parte central ali. Um prefixo, muitas vezes, que vem no início, okay, que não tem um significado em si, ele vem atrelado ao radical, ou um sufixo, ou os dois. A questão pede aquela palavra que não possui ideia de negação, e essa ideia de negação está no prefixo. Um dos prefixos muito famosos de negação na língua portuguesa é o in, ok? Feliz, infeliz, não feliz, ok? Justiça, injustiça. Então a gente percebe por essa noção que a questão também se torna uma questão óbvia, fácil. E vamos procurar aqui entre elas qual não teria essa ideia, né, de negação. Então, em infinita, não finita, na linha 4, há uma ideia de negação. Vamos saltar a letra B, que é o gabarito, vamos para C. Impunemente, ok? Novamente reforça a ideia, o impune, de impunidade, ideia de negação. Letra D, desequilíbrio, aí é o prefixo des, fazendo o papel de negativo também, desequilíbrio de não equilíbrio, tanto o sufixo in com N, in com M, ou des também fazem esse papel de negativa. E na letra E, injustiça, ideia também de não justiça. Mas presta atenção na letra B. A alternativa B, nós temos a palavra reverter. O prefixo re
nesse caso, em muitos casos da língua portuguesa, ele indica uma ideia de repetição. Você pode perceber na palavra, por exemplo, revisão. Okay? É uma revisão, algo que já foi visto, já foi explicado, né? A gente vai rever. Repatriar, né? Quando uma pessoa retorna para sua pátria. Reestruturar, okay? Já foi estruturada, reestrutura. E é o mesmo caso da palavra reverter. Okay? Então a gente encontra nessa palavra o gabarito da questão 18. Letra B, a palavra reverter é a que não traz uma ideia de negação. Ok? A gente termina por aqui, na questão 18, essa provinha, e continuamos na nossa próxima videoaula. Até mais!